Você tem sentido sintomas, já foi em alguns médicos, disseram que não tinha aquelas doenças que você imaginou que pudessem ser, ou que eles imaginaram que poderia ser, e ainda não desconfiou de vitamina B12? Então vem comigo que eu vou falar sobre quais são os sintomas mais clássicos e menos clássicos, menos óbvios da deficiência de vitamina B12, quais são as consequências dessas deficiências mais prolongadas, como fazer um diagnóstico de deficiência e como fazer uma correção. Então vem comigo para a gente ir já direto ao ponto, vou mostrar aqui a minha tela, em que a gente vai contextualizar primeiro o que é a vitamina B12. Então a B12 é conhecida como a cobalamina, que é uma vitamina essencial ao corpo humano e desempenha um papel essencial, crucial em diversas funções biológicas. E ela faz parte das vitaminas do complexo B, e é uma das vitaminas mais complexas em termos de estrutura. Ela tem um núcleo de cobalto e por isso ela é mais vermelha, e daí vem esse nome de cobalamina. E ela tem um anel corrinoide, que é uma estrutura que protege essa molécula de cobalto. A B12 ela é muito importante ao nosso organismo, ela tem 4 funções, como produção de energia, então é importante para o metabolismo tanto de carboidratos quanto de gorduras, lipídios. Ela também participa da formação de glóbulos vermelhos, que são as células que levam oxigênio para as nossas demais células no organismo, e sem oxigênio a gente não vive, então realmente são muito importantes, talvez as mais importantes do nosso corpo. Também participa da função neurológica, então é essencial para a integridade do nosso sistema nervoso, e eu vou explicar um pouco mais por quê. E também participa da síntese de DNA, então para fazer os núcleos das nossas células, onde tem todo o nosso material genético, a gente também precisa de vitamina B12. E aprofundando mais um pouquinho, a B12 também atua como um cofator em 2 reações metabólicas essenciais. Então, o primeiro cofator é a metilmalonil-CoA mutase, em que ela converte o ácido metilmalônico em succinato e é crucial para o metabolismo das gorduras e dos aminoácidos. E também na metionina sintase, em que ela faz a conversão da homocisteína em metionina, necessária para a síntese de DNA e para manter a integridade do sistema nervoso. Então aqui aprofundando um pouquinho mais, quem não for da área da saúde pode passar, mas eu já vou adiante que eu vou falar sobre o que vocês talvez estejam buscando aqui, que são os sintomas da deficiência da vitamina B12. Então vamos lá. Temos sintomas neurológicos, por exemplo, sintomas mais comuns são formigamento, então chamado também de parestesias, em que a pessoa tem aquelas sensações de agulhadas ou de dormência, especialmente em mãos e pés. A perda de coordenação motora também, por exemplo, dificuldade de andar devido aos danos desses nervos periféricos. Então, às vezes a pessoa sente que a perna ficou dormente, formigando, vai tentar andar, não consegue. Pode ser um sintoma dessa deficiência da vitamina B12. Perda de memória, como dificuldade de concentração, esquecimento, confundindo aí com demência, ou a pessoa acha que está sempre muito esquecida, sempre muito aérea. Isso acontece muito com idosos, também com gestantes, porque na gestação também as demandas de vitamina B12 são maiores. Também tem alguns pacientes que relatam não conseguir gravar muito bem as informações que estão estudando e aprendendo. Então, pessoas que estudam muito, que estudam para concursos ou que usam muito a parte intelectual, às vezes sentem mais esse sintoma porque também demandam mais e pode ser que uma correção de vitamina B12 já melhore esse quadro. Outro sintoma são as mudanças de humor, então depressão, irritabilidade e mudanças de comportamento gerais que podem vir em relação a essa deficiência de B12. Então, se você não está se sentindo assim como teu normal, né, assim sendo tu mesma ou tu mesmo, pode ser que esse seja um dos pontos aí relacionados à vitamina B12. A gente também tem os sintomas hematológicos, então a anemia megaloblástica, em que as células ficam grandes, as células vermelhas, e os sintomas mais comuns são um cansaço mais extremo, mais incômodo, uma sensação de fraqueza, uma palidez. Então, os sintomas da anemia megaloblástica são muito parecidos da anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro. Outro sintoma também é a fadiga crônica. A pessoa está se sentindo sempre muito cansada e isso acontece devido à incapacidade do corpo de transportar o oxigênio de forma eficiente sem esses glóbulos vermelhos saudáveis. Aqui eu vou mostrar para vocês uma figura. Então, a célula vermelha normal, saudável, ela tem um tamanho médio. Até olhando nos exames de sangue, a gente vê um VCM ou VGM mais próximo do 90 como ideal. E a célula
megaloblástica, a célula que está aumentada pela falta da vitamina B12 ou até do ácido fólico, ela tende a ficar maior. Então ela fica nessa forma maior, mais aumentada. Geralmente também, olhando no exame de sangue, a gente vai ver um VGM, VCM acima de 100, por exemplo, e isso é uma característica de uma célula mais megaloblástica. Outra coisa também são os nossos neutrófilos, as células brancas, células de defesa, elas tendem a ser um pouco menores e quando a gente tem essa anemia megaloblástica, as próprias células de defesa, os neutrófilos, ficam hipersegmentados e ficam aumentados. E não é porque são maiores que funcionam melhor, pelo contrário, quando estão maiores não conseguem atuar da melhor forma. Temos também sintomas específicos cognitivos e mentais, então declínio cognitivo, confusão mental, então essa dificuldade de concentração e esse risco até de uma demência precoce. E por fim temos sintomas digestivos, então pode alterar o intestino, então diarreia ou constipação, porque o sistema digestivo é prejudicado por essa falta de vitamina B12, causando esses desequilíbrios intestinais, e a perda de apetite, que inclusive já falei nesse vídeo aqui, que resulta numa perda de peso e pode agravar o quadro geral de saúde, porque nem sempre perder peso é algo saudável, especialmente por uma deficiência nutricional. Então, até as pessoas ficam em dúvida se corrigir a B12 vou sentir mais fome. Não, vai sentir a fome que tu precisa sentir, na verdade, e a gente tem que ajustar a alimentação para que não tenha um excesso calórico. Mas a vitamina B12 ela é essencial para corrigir e ajustar uma série de fatores do nosso corpo, e se tiverem deficiência e essa deficiência te causar inapetência, falta de fome, não é por aí que a gente tem que seguir. A gente tem que corrigir a B12 e corrigir o padrão alimentar. E quem são as pessoas que têm maior risco de deficiência de vitamina B12? Realmente, veganos e vegetarianos que não façam suplementação têm risco maior, porque a vitamina B12 é encontrada principalmente nos produtos de origem animal, mas aqui vem um disclaimer, vem uma informação muito importante. Os animais também são suplementados, então quem acha que não seria natural suplementar a vitamina B12 numa alimentação vegetariana ou vegana, não está muito bem informado em relação ao como são criados os animais nos dias atuais. Então, 100% dos animais, eu diria, recebem suplemento de vitamina B12, recebem suplemento de cobalamina, de cobalto. Então, perguntem para algum tio, parente, alguém que trabalhe no interior, que tenha fazenda, vocês vão saber. Os animais todos recebem suplementação de cobalto ou de cobalamina, seja pela ração, seja por aquelas fortificações, mas então não se preocupem se precisarem suplementar, faz parte dos dias atuais, da nossa alimentação atual, em que a gente já tem uma higienização melhor dos alimentos, já tem uma produção diferente de alimentos e uma relação diferente com os alimentos em relação a como era há 100, 200, 1000 anos atrás. E outro grupo de pessoas que podem ter risco de deficiência são pessoas de idade mais avançada, e aqui não é idade tão avançada assim, tá bem? A partir dos 50 anos, a gente já começa a ter um declínio do funcionamento das nossas células parietais, que são as células que secretam um componente chamado fator intrínseco, que ajuda na absorção da vitamina B12. Então, idosos geralmente já têm essa indicação de que se faça, né, o ajuste, a suplementação de vitamina B12, mas nem precisa ser idoso para estar ali com uma deficiência. Então, fiquem de olho, geralmente a partir dos 50 anos a gente já pode ter uma redução na absorção e no ajuste aí da vitamina B12. E pacientes com doenças gastrointestinais, então como gastrite, doença de Crohn ou que fizeram cirurgias bariátricas, também tem um prejuízo à absorção. E aí, também quero te lembrar, se toma muito os antiácidos, né, muito aquelas medicações para combater a azia, para combater os incômodos, isso também pode estar impactando aí na tua absorção de vitamina B12. Então, pessoas que têm um histórico de precisar tomar muitas medicações para combater a acidez estomacal, podem também estar deficientes não só na B12, como em outros nutrientes. Então, fiquem atentos, hein? E vamos para o próximo passo, que é o diagnóstico e o tratamento. Então, o diagnóstico mais simples de ser feito em relação à vitamina B12 é com exames de sangue. A gente pode ter uma desconfiança aí pelos sintomas, mas o exame vai ser certeiro nessa questão. E aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o exame de um paciente meu que em 2023 estava com uma vitamina B12 em 53. É muito, muito baixo, tá? A referência dos laboratórios, em geral, mostra ali que a carência seria abaixo de 150, alguns mostram que seria abaixo de 200 e alguma coisa.
E aí esse paciente fez uma suplementação por conta própria e passou de 59 para 132, o que já foi uma melhora ótima, mas a nível de necessidade para o corpo dele ainda não era o suficiente. E depois, com mais uma correção, foi para 684. Geralmente, acima de 490, a gente consegue eliminar os principais riscos da deficiência. Então, por mais que as referências possam variar bastante, o mínimo que a gente quer ver no exame de sangue é 490. Inclusive, a gente pode até almejar níveis um pouco mais altos de vitamina B12 com suplementação, não tem mal nenhum a gente ficar ali com uma B12 na faixa de 700, 800, 1000, não tem risco qualquer e a gente tem muito mais benefícios, muito mais tranquilidade em relação ao funcionamento dessa vitamina no nosso organismo. E se a gente estiver desconfiado, né, daqui a pouco a pessoa ainda não teve uma melhora nos sintomas, mesmo com os níveis mais ajustados da vitamina B12, a gente também pode investigar como é que estão os níveis de homocisteína e de ácido metilmalônico, porque são dois indicadores mais indiretos de deficiência e com esses marcadores a gente tem certeza se a vitamina B12 está fazendo o papel efetivo no organismo ou não. Então eu também já deixei um outro vídeo aqui mais completo sobre essa interação da vitamina B12, do ácido fólico, vitamina B6 e a homocisteína. E ali então fica mais aprofundado essa questão para quem tiver curiosidade. E o tratamento da deficiência é feito de duas formas simples, ou pela suplementação via oral ou pela injeção. Honestamente, a injeção já é algo em desuso, já não é mais tão necessário. A gente vê que a suplementação via oral funciona para praticamente 100% das pessoas. A grande questão é ajustar a dosagem. Então, tem alguns suplementos que vendem nas farmácias, que vendem online, que têm doses muito, muito baixas e que realmente não vão trazer o resultado que a gente almeja. Então, a gente precisa corrigir a suplementação, pode ser via oral, sem problema nenhum, mas ajustado à necessidade daquele paciente. E tanto faz se for tablete, cápsula sublingual, na prática a absorção ela é feita por osmose, então a gente não vai ter problema se a pessoa tiver uma alteração de absorção, algum problema estomacal, intestinal, porque a vitamina B12 vai entrar, como eu diria, de forma leiga, invadindo o nosso corpo quando a gente aumenta a dosagem. Então, por exemplo, se a gente fizer uma suplementação de 1000 microgramas de vitamina B12, a gente vai absorver mais ou menos 1% somente dessa dosagem via intestinal, mas esse 1% já vai ser uma dose bem aumentada, bem ajustada para a nossa necessidade de forma média geral. Às vezes, para uma correção, precisa ser uma dose até maior, ou tem pessoas que têm uma boa sensibilidade, uma boa capacidade absortiva, que com doses um pouco menores também acabam fazendo uma boa correção. Então eu diria que a injeção de vitamina B12 seria mais indicada quando a gente tiver uma urgência, uma necessidade assim, de uma correção muito imediata e, claro, uma deficiência muito grave, algo que precise de uma correção imediata mesmo. E quais as consequências de uma deficiência mais prolongada? Bom, a gente pode ter danos neurológicos permanentes, então a gente tem a mielina que protege os nossos nervos, nossos neurônios, e ela começa a ficar degradada, começa a ficar disfuncional e isso pode causar danos neurológicos irreversíveis. Então a gente não quer chegar a esse ponto, por isso a correção da vitamina B12 é urgente e essencial. Então assim que a gente vê uma deficiência, a gente precisa corrigir e os níveis não podem ficar baixos, então se vocês são profissionais de saúde, corrijam imediatamente com seus pacientes. Se vocês são pessoas que estão aqui curiosas, leigos, levem os seus exames ao médico. E se o médico não levar a sério, procurem outro profissional, outra nutricionista, né? Pode ser médico ou nutricionista. E também essa deficiência pode levar a uma anemia mais severa, né? Essa anemia megaloblástica, e que uma anemia mais prolongada, além de causar danos severos a todos os nossos órgãos, pode também levar a uma insuficiência cardiovascular. Então é muito importante, é uma vitamina realmente essencial à nossa saúde e espero que eu consiga ter trazido mais informação sobre isso. Não esqueçam de procurar um profissional da saúde para ajudar vocês e deixo aqui mais alguns vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um beijo e até a próxima!